E eu acho que independente do que acontecer no clássico, o torcedor do Vitória já está muito preocupado hoje, né? E não só pelo que viu na partida de hoje, mas pelo que viu, como eu falei, na somatória das duas partidas anteriores. E se contra o Jequié existiam atenuantes de que o gramado era um gramado muito ruim, que a equipe jogou com time reserva, enfim. Hoje esses atenuantes eles não existem de forma tão forte, porque o Vitória jogou com a equipe titular, o Vitória o gramado, obviamente, não é o gramado dos melhores, mas é um gramado, me pareceu bem melhor do que o gramado da partida contra o Jequié, por exemplo. Era um gramado que dava para jogar até de forma ok, vamos dizer assim. Então, a preocupação é muito grande. Eu acho que o Vitória ele vem esbarrando muito na limitação técnica dos seus jogadores de ataque. E a gente vê muito os torcedores já pesando a mão na questão da montagem do elenco, que é uma montagem do elenco que realmente chamava a atenção negativamente a montagem do elenco do Vitória pensando numa Série A, né? Muitos jogadores que o Vitória contratou são jogadores que você identificava como de mercado ali para a Série B, né? E preocupa o torcedor do Vitória porque esse mesmo Jacobina, que o Vitória não conseguiu marcar gols hoje, ele levou 6 gols do Bahia de Feira e levou 5 gols do Bahia. E o Vitória não conseguiu marcar nenhum gol contra essa equipe. Obviamente que a gente sabe que futebol ele não é tão simples quanto, se um time fez, se o Bahia de Feira fez 6 e o Vitória investe mais, então o Vitória tem que fazer 10 gols. Não. Obviamente que a gente sabe que o futebol não é tão simples assim. Mas é algo a se preocupar. O Vitória está tendo dificuldade para vencer defesas como a do Jacobina. Porque a regra para a temporada do Vitória vai ser enfrentar defesas de um nível muito mais alto, né? E enfrentar ataques também de um nível muito mais alto. E que se o ataque do Vitória não funcionar, vai ficar difícil para a defesa sair sem ser vazada ou segurar sozinha a, a barra, vamos dizer assim. Então, eu acho que é algo que preocupa muito. A gente entende também que esse começo de temporada do Vitória tem um componente ali complicado, que são as viagens. O Vitória fez 7 partidas até agora na temporada, 5 partidas fora de casa. Só foram 2 jogos no Barradão, né? E daqui para frente o Vitória vai ter uma sequência maior de jogos dentro de casa. E aí cabe ao Vitória aproveitar, né, para dar a volta por cima. Assim, veja que eu falei aqui no meu comentário vários atenuantes que o Vitória já teve mais fortemente, como por exemplo na partida contra o Jequié, que poderia falar até mesmo que a arbitragem vacilou na partida, teve a questão do time reserva, isso já se passou. Ainda existe esse atenuante de muitas viagens, como eu falei no começo. Léo Condé mesmo comentou que para essa partida não deu para treinar com a equipe um treino com bola, um treino físico, foi algo apenas na conversa, mas daqui para frente eu acho que o Vitória ele não pode de forma alguma vacilar mais da forma que vem vacilando. Até porque vão vir agora 2 jogos pela Copa do Nordeste, que se o Vitória não for bem, se complica bastante. Ele já não largou bem na competição. E depois tem um clássico contra o Bahia. Então é uma sequência importante para o Vitória. Então é meio que a, aquele crédito, talvez, que o elenco, que Léo Condé possuem pela boa campanha na Série B, pelo título na Série B do ano passado, talvez ele tenha chegado próximo ao fim. Não próximo ao fim do tipo, não, Léo Condé se perder o próximo jogo vai ser demitido. Mas eu digo no sentido de ter mais paciência, né? De talvez segurar um pouco mais a mão nas cobranças. Eu sinto que a galera já está pegando um pouco mais pesado e realmente faz sentido, porque esse começo de temporada do Vitória está bem abaixo ali do que o torcedor esperava. Minhoca, sobre o Vitória, claro que você estava no jogo do Fortaleza, né? Mas a gente até já comentou aqui em outros programas em relação ao elenco, né, do Vitória, que não empolgava, né? Não empolgava o torcedor. Em campo também não vem empolgando, não, vem se confirmando que realmente é um elenco que é abaixo de um time de Série A, né? O Vitória hoje é um time de Série A e já liga um alerta para o restante da temporada ou está muito cedo? Aí, como disse o Arthur, tem as viagens. Hoje a viagem foi distante também, jogou lá no Piauí. Enfim, tem a questão o Campeonato Baiano começou cedo também, né? Foi um dos que começou mais cedo, então a pré-temporada foi curta. O Vitória é um time de Série B, a Série B acabou no final de novembro, então teve um mês de férias e 15, 20 dias de treino. É isso o problema do Bahia ou realmente já dá para, esse Vitória. time aqui, o Vitória, ou vai ter realmente um problema quando for pegar adversários mais fortes, enfim, e principalmente quando chegar na Série A?
Assim, a gente já tinha comentado isso, né? Que a montagem do elenco do Vitória não passa, assim, encher os olhos, e eu acho que nesse processo que o Vitória vem dos últimos anos, né? Porque rapidamente você sai, o Vitória fez, né? BCBA, né? Assim, muito rapidamente, né? Não deu tempo nem de ter uma estabilidade. E o fato de não ter tido uma estabilidade nos últimos anos já o credencia como um forte candidato a ser rebaixado. Eu acho, certo? Vou dar a minha visão quanto ao Vitória. Eu acho que o Vitória tem que começar a entender logo que esse alto risco ele acontece. E não só porque o Vitória não tem condições de disputar a Série A. Eu acho que ele até tem. A gente já viu várias equipes na Série A tecnicamente frágeis e tal, e buscar uma forma de disputar uma competição muito difícil. Eu acho que o Vitória, até começar a Série A, ele precisa buscar uma forma de duelar, de incomodar, de causar uma dificuldade. E aí ver outras alternativas quando você tiver os confrontos diretos, né? Então, quando o Vitória estiver enfrentando o Criciúma, estiver enfrentando o Juventude, quando estiver enfrentando o Cuiabá, sabe? Quando tiver o clássico contra o Bahia, buscar alternativas de se manter vivo durante um jogo, de incomodar o adversário, de segurar um resultado, porque eu acho que o Vitória é capaz de ter muita dificuldade. Talvez o torcedor mais supersticioso do Vitória, né? Olha esse começo e tipo, mas também duvidaram do Vitória no passado, o começo, né? Foi mal na Copa do Nordeste, foi mal também no Campeonato Baiano e tal. E aí, quando chegou a Série B, o negócio muda. Mas são coisas bem, mas assim, muito distintas, né? Porque na Série A, se você não toma de conta, você está tomando uma goleada grande, assim, né? Você vai, às vezes, você pega a gente não sabe no céu tabela ainda da Série A, você vai para uma sequência muito puxada, né? Você pega um Palmeiras, você sai, você já enfrenta o São Paulo, aí depois você já pega um Botafogo fora de casa, enfim, com uma tabela muitas vezes que é muito pesada mesmo. O Vitória já sabe disso no passado, mas nesse contexto de retorno e assim, pouco tempo saindo da Série C para a Série A, é difícil, né? Eu acho que eu cheguei a falar isso nas lives de mercado, ser um clube atraente para um jogador, até para disputar no mercado determinadas peças. Então, o Vitória pode até ter algumas condições financeiras para ter jogadores, mas é se tornar um clube acessível, mesmo assim, de você, pô, aqui vai vir um trabalho que dá para garimpar. Então, eu acho que a ideia do Vitória mesmo nesse período, até começar a Série A, é ser competitivo. E esses últimos resultados é onde fica esse questionamento, né? Porque aí o torcedor mais pessimista deve imaginar e se a gente for realmente o pior time dessa Série A. Então, o Vitória até lá vai ter que lidar muito com essa pressão. Né? O futebol dos últimos jogos não tem demonstrado uma equipe que vá competir tanto, né? E aí daqui a pouco a gente vai entrar no futebol cearense, né? Acho que o Vitória pode talvez tentar buscar uma outra forma de jogar. A questão é porque em alguns jogos você é protagonista, né? E a obrigação é sua de fazer o resultado contra o Altos, né? No jogo de hoje, contra o Jacobina. E quando não vem o resultado, vem a cobrança. Não, e eu acho assim, eu vejo muito torcedor do Vitória, principalmente quando teve aquele momento, né, de montagem do elenco, falar muito, não é esse time que vai jogar a Série A, depois do estadual vai vir um investimento maior, vão vir novos O jogadores. Fábio Mota disse isso, né, o presidente do Vitória, que quando o time receber as cotas, aí que vai realmente investir. Mas é muito arriscado, né, Arthur, você montar o time em cima do Campeonato Brasileiro. Não, é Remontar, assim, basicamente. e outra coisa, nenhum desses jogadores que o Vitória trouxe agora tem contrato só até o final do Baiano. Então os caras têm contrato até o final do ano. O Vitória, por exemplo, de centroavante, vamos falar de centroavante, que é a posição talvez que mais o torcedor esteja pegando no pé, porque nem Caio Dantas, que foi o que estava jogando primeiro como titular. Ele jogou, o pessoal queria que ele saísse. Aí viu o Alejandro. Jogou bem o primeiro jogo, mas depois já vem uma sequência ruim e querem que ele saia. Já são dois centroavantes que o Vitória contratou. Os dois com contrato até o final do ano. Caso nenhum dos dois funcione, você vai dizer, não, mas para a Série A vai mudar. E vai contratar outro. Essa conta vai ficando com o elenco inchado, vai chegar uma hora que não vai ter como pagar, sabe? Ou vai ter uma hora que o Vitória vai conseguir investir menos
quando chegar próximo à Série A, porque o elenco já está com uma folha razoável, sabe? Então, isso é uma coisa que eu via muito no Santa Cruz, por exemplo. Sempre se falava isso. Ah, não, lá na frente vai ter mais dinheiro e vai conseguir investir melhor. Sim, cara, mas não vai ficar com um elenco com 50 jogadores? Porque tem contrato, sabe? Por mais que você diga, ah, não, vou tentar buscar no mercado, mas às vezes não é tão simples de você conseguir posicionar esses jogadores no mercado, pelo menos com o salário sendo pago totalmente. Às vezes você tem essa dificuldade, né? Enfim. Então, obviamente que não é algo assim para o torcedor do Vitória estar dizendo, eita, o ano está fadado ao fracasso, nada disso, nada disso. Mas eu acho que vale ter um alerta ligado, né? Vale ter o receio de que realmente o time está mostrando um futebol abaixo e que a janela que o Vitória fez nesse começo de ano não vem funcionando. Se a gente parar para pensar, as contratações que o Vitória fez, talvez as que estão funcionando seja William Oliveira, volante, faz não que ele esteja muito bem, tá? Mas regular, podemos dizer assim, e tem um nível que mostra que deve ser útil para a Série A pelo futebol que vem mostrando. Talvez o PK, lateral esquerdo, que eu até imaginava que ele não ia conseguir render, mas pelo pouco que mostrou, talvez dê para ser útil também. Mas fora isso, você não consegue extrair muita coisa, sabe? Pelo menos do que mostrou até agora. Então, fica um alerta, querendo ou não. Eu acho que a palavra no momento é alerta, não passa disso. Mas é importante ter também essa consciência, né, de que o caminho precisa ser consertado, vamos dizer assim.